tudo bem com você de volta? E hoje o nosso tema é saúde bucal. Você se cuida ou tem medo de ir ao dentista? Isso é um problema, hein? E quem está conversando com a gente sobre este assunto é a ortodontista Flávia Rocha. Flávia, a gente vai falar sobre um monte de coisa ainda. A escolha do creme dental, a importância do fio dental, mas eu quero falar sobre isso com você. Tem gente que morre de medo de dentista e não é brincadeira, né? Exatamente. Como que é isso? Eu vejo que tem adultos, eu conheço pessoas adultas que têm pavor, que fala que vai ao dentista já começa a passar mal, literalmente, né? Exatamente. Como que é? Isso realmente é uma realidade no consultório? É uma realidade, justamente aqueles pacientes mais velhos, porque tem todo um histórico que dentista era um terror, que subia em cima do paciente para arrancar dente. E tem todas aquelas histórias também, até para crianças que vê desenho e aí já chega para a gente com muito medo. Então, a questão é muito assim psicológica, né? Então, a gente tem aquela conversa antes com o paciente, mostra que não tem medo, principalmente as crianças. As crianças, o primeiro momento, às vezes, a primeira consulta é mais de conversa e de mostrar que não tem nada de medo para da próxima vez ela conseguir deixar eu mexer. Mas os adultos não, os adultos já vêm com todo aquele histórico. Então, aquele trauma mesmo. Aquele trauma. Né? Então, eles vêm já e sentam na cadeira e já falam que já é complicado de mexer e tudo mais. Tem uns que começam a tossir e não param mais. A gente tenta acalmar, dá uma água, conversa. E aí, aos poucos, eles vão deixando a gente tratar. E, infelizmente, é uma realidade que a gente tem ainda, mas que, aos poucos, isso está melhorando. Está melhorando e para essas pessoas hoje existe inclusive a sedação, né? Exatamente. A gente tem uma sedação com óxido nitroso que é utilizada e aí o que vai fazer? Vai dar um relaxamento, vai tirar aquela ansiedade naquele momento que está e só que a gente não dispensa a anestesia local. A anestesia local ela é dada e o óxido nitroso ele simplesmente vai relaxar a pessoa justamente quando vai fazer um procedimento cirúrgico ou algo mais complexo. E é isso, é um recurso que a gente está tendo hoje em dia. Agora, as crianças, quando tem que fazer um tratamento, por exemplo, de canal ou extração de dentes, uma coisa mais complicada, ou até mesmo a gente tem aqueles pacientes com deficiência, com síndrome de Down ou algo do tipo, eles não deixam a gente tratar de uma forma tranquila. Então, a gente utiliza a sedação venosa. A sedação venosa, às vezes tem que ser em nível hospitalar mesmo, e aí sim é feito todo o procedimento. E como que é esse preparatório? É um pré-operatório como qualquer outro procedimento cirúrgico? Exatamente. Geralmente tem uns dentistas específicos para esse tratamento de crianças, que são os odontopediatras. Os odontopediatras, eles têm mais todo esse know-how para estar fazendo isso e tem outros recursos que eles utilizam. Às vezes, existem até uma forma de enrolar a criança, que às vezes eu morro de dó, mas tem formas, tipo uma camisa de força mesmo, que segura a criança, ou outras que a própria mãe deita com a criança para estar mobilizando e conseguir fazer sem levar para o hospital, sem fazer essa sedação mais pesada. Porque a gente sabe que é uma coisa mais arriscada, tem que ser feito um risco cirúrgico para não ter problemas sérios. Mas se a criança, a gente não conseguir mobilizar ela, infelizmente, aí tem que ser a nível hospitalar. Tá certo. Ô, Flávia, em relação, voltando, né, aos cuidados anteriores para que não se chegue a esse ponto, para que se evite chegar a esse ponto, queria saber, por exemplo, a gente estava falando sobre a escolha da escova de dente, né, de cerdas arredondadas, mas é importante também a escolha do creme dental. Hoje em dia existe uma gama, né? Você chega no supermercado, tem com coco, com abacaxi, com mil coisas, né? E o que existe hoje, quando a gente vai fazer a escolha, o que a gente deve levar em consideração para pegar um bom produto que não seja só mais uma estratégia de propaganda, marketing? Exatamente, tem que ser específico para o seu problema. Eu sempre falo isso, gente, não vai ficar inventando uma coisa que você não tem necessidade. Hoje em dia a gente tem, por exemplo, uma pasta de dente que é própria para dentes sensíveis, e aquelas pessoas que não aguentam nem tomar uma água gelada, que tem sensibilidade. Então, a gente tem uns sensibilizantes que tem de várias marcas, e aí sim, aí você pode estar utilizando para aquelas pessoas que têm sensibilidade, principalmente na raiz.
E outra coisa, às vezes a pessoa só escova o dente e pronto. Não, às vezes você tem que pegar um pouco da pasta com um cotonete, colocar um minutinho no local onde que tem a sensibilidade, deixar friccionado e depois sim você enxaguar. Não adianta fazer aquela escovação rápida, não. E além disso, tem as outras pastas para tártaro, que falam que ajuda a tirar um pouco. Mas, na verdade, o que faz tirar mesmo é toda a fricção que a gente faz com o uso do fio dental. Mas existem vários tipos de pastas interessantes, sim. Mas eu já não acredito, por exemplo, falam que tem pastas que clareiam os dentes. Com carvão ativado. Pois é, isso tudo para mim eu não vejo diferença não, sabe? Eu acho que o clareamento dental é um outro passo que a gente tem e aí é um produto forte, uma coisa séria que deve ser feito com acompanhamento mesmo em consultório ou com o próprio dentista do que sair comprando coisas aleatórias. E a pasta de dente de criança é uma pasta de dente que a quantidade de flúor não é tão alta como de adulto, mas a gente fala que assim, uns 1000 ppm, que é a quantidade do flúor, é ideal para não estar tendo cárie. Então, por isso que a gente fala que, às vezes, é até bom acostumar a criança já estar utilizando a pasta de dente de adulto, porque o gosto é um pouco diferente, né? A outra tem um gosto mais gostoso e ajuda a fazer a ingestão, que dá a fluorose. Então, às vezes, é melhor acostumar, mas põe pouco, um grãozinho de ervilha na escova da criança para estar sendo feita a escovação. E para adulto também não precisa de uma grande quantidade, né? Não precisa, porque a gente vê nas propagandas que você faz até uma volta com a... E aí não, você põe uma quantidade ideal só mesmo para estar sendo feita a escovação. E até aquele ritual de molhar a escova, aquilo também não é uma coisa que se deve fazer, né? Não tem necessidade, porque a própria saliva já faz esse papel. Mas a gente tem mania de molhar, né? O importante que eu falo é estar trocando a escova de dente, porque tem que trocar. Tem gente que a gente vê, nossa, tem mais de um ano que eu tô com a minha escova. E não, a escova ela tem um período de duração, geralmente uns 3 meses é o ideal para ir trocando. Quando você vê que as cerdas já estão ficando abertas, e aí às vezes a gente vê até a sujeira dentro da escova, ela já não está legal, porque você está simplesmente contaminando. E aí tem a questão do fio dental, que eu sempre falo também, que o fio dental não é para tirar só aquela carninha do churrasco, você tem que enfiar mesmo até a gengiva, até o sulco gengival. O dente ele tem uma raiz grande, então você não vai arrancar o dente. Então leva mesmo até no sulco, sobe com ele e sempre enrola a parte suja num dedo e pega a outra parte limpa e vai em outro dente. Porque tem gente que também usa um fio dental na boca inteira. E aí o que acontece é que você está simplesmente passeando com a bactéria por todos os dentes. Então geralmente você usa na bateria inferior um pedaço, em cima um outro e pronto. E nada de guardar o fio dental. Tem gente que guarda também na escova, então não. Sim. Tem toda essa questão é aquele trabalho, parece que você está engraxando o dente, né? Exatamente. Fazendo aquela... E o principal é chegar na gengiva, porque é ali que fica toda instalada a placa que dá o cálculo. Então, quando a gente vai tirar no dentista, é justamente ali perto que a gente mexe. E é o ponto em que as pessoas não gostam muito porque sangra. Porque sangra. Né? E só sangra porque as pessoas não têm esse hábito. Exatamente. Correto? Sangra porque está com gengivite. Igual eu falo, gente, quando você passar o fio dental e não sangrar, é porque a sua higienização está ótima. Se está sangrando, não é porque você está machucando com o fio dental. É porque realmente ali tem bactéria, ali está inflamado. Então é isso. E a gente estava comentando isso tudo. Eu queria saber, em relação, você disse o prazo de validade da escova, só que eu vejo que muita gente, às vezes, a escova dura menos de 3 meses, não é porque a pessoa escova muito, é porque a pessoa coloca muita força. Muita força. Né? E quais problemas que isso pode causar? Então, a questão da gengiva mesmo, a gente tem retração gengival. Às vezes a gengiva ela pode estar subindo, as raízes podem ficar em maior evidência. E é toda a questão mesmo, diminuir a força, não precisa colocar tanta força, né? E a escova sendo macia, você já está fazendo um papel natural, não tem necessidade. E a frequência do fio dental, você falou aí que as pessoas repetem, né, o fio dental, mas quantas vezes por dia a gente deve usar? Uma vez basta? Uma vez basta, porque eu sempre falo, é difícil, as pessoas às vezes não têm tempo de ficar usando o dia todo. O ideal seria 3 vezes, tudo a gente fazer 3 vezes após cada refeição principal. Mas se não está dando,
usa pelo menos à noite. E, por exemplo, se não deu para usar naquele dia, se você usar 2 vezes na semana, você já está ajudando sua boca. Já é alguma coisa do que você não usar. Porque, na verdade, a placa, ela vira o cálculo depois de 7 dias. Então, se você está bagunçando toda aquela placa para não virar o cálculo, você já está ajudando. E em relação, a gente falou de adultos, mas em relação às gestantes, tem que ter algum cuidado específico com os dentes, com a saúde bucal? Então, gestante já é um caso mais delicado. Principalmente, as gestantes elas já têm menos saliva. A questão de salivar dela já diminui. E a gestante, querendo ou não, ela alimenta mais. Então, ela vai ter mais placa, ela tem que estar sempre higienizando melhor. E aí tem a questão também dos hormônios. Os hormônios tem o estrógeno, o progesterona, está elevado na mulher grávida. E aí, com isso, a gente vem com outro problema que a gente chama de gengivite gravídica, que é justamente aquela questão da inflamação da gengiva nas grávidas. Então, isso acontece muito pela questão hormonal. Às vezes, nem a questão de higienização. Às vezes, mesmo que a grávida tenha uma higienização boa, isso pode acontecer. Então, o principal é estar indo no dentista, fazendo uma higienização melhor. E aí tudo vai dando certo. E a questão, uma coisa também que é muito preocupante, os 3 primeiros meses é o desenvolvimento do neném. Então, a gente não gosta de estar sendo feito raio-x em grávida nessa época, questão de anestesia, medicações. Então, a gente prefere preservar esse primeiro trimestre e depois sim, porque às vezes tem um problema grave que precisa ser cuidado. Então, após esse trimestre, a gente pode até estar olhando. Mas antes disso, a gente prefere estar esperando. Beleza. A gente vai continuar daqui a pouquinho. Tá, joia. Nós vamos parar o nosso bate-papo aqui com a Flávia, mas é bem rapidinho, não saia daí.